Obrigado, Jota. Um abraço para você. E como a gente prometeu no bloco anterior, a gente está recebendo hoje aqui o Fernando Santos, que é analista da Receita Federal aqui de Taubaté. Fernando, obrigado por atender o nosso convite aí e trazer essas informações tão importantes para a gente. A Receita Federal que agradece a oportunidade de poder estar no programa apresentando todas as dúvidas, resolvendo as dúvidas dos contribuintes. Bom, vamos começar do começo. Quem precisa declarar? Quem está obrigado à entrega da declaração esse ano está previsto na Instrução Normativa 2065, está no site da Receita Federal. É importante que o contribuinte vá até o site da Receita e consulte a Instrução Normativa. Se ele se enquadrar em qualquer uma das situações de obrigatoriedade de entrega da declaração, ele deve fazer a sua declaração. Eu vou falar das principais situações de obrigatoriedade de entrega. Em relação aos rendimentos tributáveis, aí tem que ver tudo que ele recebeu de rendimento tributável desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro do ano passado. Se ele somar todos os rendimentos tributáveis, der um valor superior a R$ 28.559,70, ele deve entregar a declaração. Os rendimentos tributáveis é rendimento do trabalho assalariado, não assalariado, rendimento de aposentadoria, aluguel, ele soma tudo. Deu mais de R$ 28.559,70, deve entregar a declaração. A outra situação é em relação aos rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte. Se ele soma todos esses rendimentos e der um valor superior a R$ 40 mil, ele está obrigado à entrega da declaração. Os rendimentos isentos, por exemplo, se ele recebeu a restituição que ele recebe em um ano, no ano seguinte ele tem que declarar. O valor de restituição entra nessa faixa de rendimentos isentos e não tributados. Então, ele soma todos os rendimentos, mais de 40 mil, também está obrigado à entrega da declaração. A terceira situação é em relação aos bens e direitos do contribuinte. Aí ele não vê o ano inteiro, não. Ele vê uma situação do dia 31 de dezembro, como se fosse uma fotografia do dia 31 de dezembro de 2021. Ele relaciona todos os seus direitos e todos os seus bens. Se der um valor superior a R$ 300 mil, ele também está obrigado à entrega da declaração esse ano. Uma coisa que a gente vê que acaba confundindo muito as pessoas, até por falta de informação mesmo, porque é uma coisa muito detalhada, é a questão da entrega dos documentos. Que tipo de documento a gente precisa colocar na declaração? O que ele precisa, basicamente, para fazer a declaração? Ele precisa do informe de rendimentos. Então, se ele trabalhou em uma empresa, 2, 3, 4 empresas, ele precisa do informe dos rendimentos das empresas. Se ele tem dependentes, precisa do CPF dos dependentes, porque para declarar o dependente, esposa, filhos, precisa informar o número do CPF. E aí, se ele tiver deduções de instrução, se é para pagar a mensalidade ou dele ou dos dependentes, precisa dessas informações, sempre com o CNPJ. Se tiver despesas médicas também, ou se for uma clínica do CNPJ, ou se for direto com o CPF da pessoa, do médico, precisa informar o CPF, e sempre informando exatamente o valor dos recibos. Tomar muito cuidado no momento de digitar, porque uma inversão de valores faz com que a declaração dele caia em malha. Se ele tinha que declarar, sei lá, 65, declarar 56, inverter o número faz com que a declaração dele caia em malha. Uma pessoa, por exemplo, Fernando, que recebeu um imóvel ou um valor como herança, como é que ele vai declarar isso? Isso entra naquele do isentos e não tributados. Então, esse valor, ele também tem que entrar no cálculo, porque dependendo do valor, se der mais de 40 mil, obriga ele a entregar a declaração. Então, simplesmente por receber uma herança, não te obriga a entregar a declaração. Não vai te obrigar a entregar a declaração. Mas se esse valor der mais de 40 mil, aí te obriga a entregar a declaração. Se uma pessoa ela não tem rendimentos de R$ 28.559,70 e ela recebeu um valor como herança menor do que se não ultrapassa, ela não é obrigada a incluir esse valor na declaração. Se ela não estiver obrigada, se esse valor der inferior aos 300 mil, que seria dos bens, aos 300 mil, aí você tem que ver toda a situação. Aí, se deu bens, se você recebeu, vamos supor que se você tinha 290 mil de bens, você não está obrigado. Aí você recebe herança de 20 mil, já deu 310, te obriga. Entendi. Tá? Mas, e se você, de repente, tem bens, sei lá, em torno de 200, mas aí você recebeu a herança de 50 mil, nos bens não dá, mas com relação a rendimentos isentos e não tributários, que você tem que declarar como herança, deu mais de 40 mil. Entendi. Então, você tem que estar sempre de olho em várias situações. No caso de herança, o valor dos bens, que vai compor aí o total dos seus bens, para ver se te obriga, e também na ficha rendimentos isentos não tributados. Se der mais de 40 mil, você também está obrigado a entregar da declaração. A gente recebeu muitas perguntas aqui de telespectadores da TV Novo Tempo,
E a gente selecionou algumas, não dá para fazer todas, porque são muitas. E uma delas diz o seguinte, um assunto que você até falou. Como deve ser feita a declaração de dependente quando os pais são separados? No caso de pais separados, tem que ver quem que ficou com a guarda. Tá? Esse que ficou com a guarda, ele vai declarar como dependente. O que ficou para pagar a pensão alimentícia, vamos imaginar assim, ele vai ficar como alimentando. Então, ele vai declarar na declaração dele como alimentando, vai poder deduzir o valor da pensão alimentícia, enquanto que o outro que está com a guarda vai poder declarar como dependente e aí fazer todas as deduções como dependente. O importante, ele não pode aparecer como dependente nas duas declarações. E isso é muito importante, não só para esse caso, como o caso dos que estejam casados, o casal tem um filho. Esse filho ou vai aparecer na declaração da esposa ou na declaração do marido. Não pode aparecer nas duas declarações, independente de quem está pagando as despesas. Por exemplo, pode, de repente, o pai está pagando as despesas médicas dele. Pode entrar na declaração da mãe? Pode entrar na declaração da mãe, porque a Receita vai entender como a unidade familiar, não importa quem esteja pagando. O importante é que o dependente conste em uma única declaração. A única exceção para os pais que são separados é que no primeiro ano, vamos supor, teve o primeiro ano do divórcio e aí vai aparecer como alimentando. Na declaração do pai ou da mãe, ele pode aparecer um período como dependente, até ter essa decisão judicial, e a partir do momento da decisão judicial para pagar a pensão, ele aparece como alimentando. É a única exceção dele aparecer na mesma declaração como dependente, um período, e depois como alimentando. Nas outras situações, ele vai aparecer uma única vez como dependente. Nesse caso, por exemplo, vai muito mais do bom senso de pais, por exemplo, que tem a guarda compartilhada, porque aí metade da guarda é dele, metade da guarda é da mãe, por exemplo, e como é que fica? Vale um acordo entre eles? Ou, por exemplo, no caso, o pai paga a pensão, né, para a mãe. Como é que fica toda essa situação? Aí, nenhuma declaração, esse filho tem que constar como alimentando, no caso que ele está pagando a pensão, e na outra declaração consta como dependente. Logicamente, aí depende do que está na decisão judicial, inclusive em relação ao valor. O valor que o pai vai poder abater na sua declaração de imposto de renda é o valor que está na decisão judicial. Se ele pagar um pouco a mais, ele não vai poder deduzir. Ele só pode deduzir está na decisão judicial. Então, é importante o que está na decisão judicial. Pode um pai, por exemplo, de pais separados, o pai declara num ano e a mãe declara no ano seguinte? Sem problema nenhum. Então, ele vai poder, ou no caso assim, do pai e da mãe, pode declarar um filho como dependente em um ano, no outro ano, um declara o outro filho, ou declara os dois, vamos pensar que tem dois filhos, cada um declare um em um ano. E depois, no ano seguinte, um só vai declarar os dois, não tem problema. Inclusive, é interessante fazer até esses cálculos para ver o que é mais benéfico. Porque, às vezes, você pode dizer o seguinte, não, eu tenho dois filhos, o marido vai declarar um filho, a esposa vai declarar um filho. Mas aí o marido vai pagar imposto. E se o marido declarar os dois filhos como dependente, não vai pagar imposto. Então, é interessante que o marido declare os dois como dependente, justamente para não pagar o imposto. Entende? Então, esses cálculos é o que pode ser feito e o que for mais benéfico para o contribuinte, mais benéfico para o casal, ele vai fazer. Ok. Fernando, a gente está indo já para o final, queria te perguntar o seguinte, há algumas mudanças na entrega da declaração, como, por exemplo, ela já vem com alguns campos já preenchidos. Explica para a gente o que mudou, na verdade, na declaração de 2022. A declaração que você está falando é a declaração pré-preenchida. Ela já existia. No entanto, a declaração pré-preenchida, somente contribuintes que tinham certificado digital poderiam ter acesso a essa declaração. O que a Receita fez esse ano é que todos os contribuintes podem ter acesso a essa declaração, desde que tenham uma certificação no portal Gov.br. A certificação tem que ser no nível ouro ou prata. Se o contribuinte tem uma certificação no portal Gov.br, ouro ou prata, no momento que vai fazer a declaração, ele já pode optar pelo portal Gov.br, e aí ele entra e pede a declaração pré-preenchida. Lógico, você vai conferir todos os valores, o que tiver correto, que você entende que está correto com base na documentação que você tem, você mantém. Se tiver alguma coisa divergente, você altera conforme a documentação e transmite a declaração. Quem não fizer a declaração e teve rendimentos maior do que o teto, no caso, como é que fica?
O CPF dele vai ficar pendente de regularização, vai ficar com restrição do CPF, ele não vai poder movimentar sua conta corrente, não vai poder receber, se for aposentado ou algum beneficiário do governo, algum desses planos, não vai receber esses valores, ele não vai conseguir tirar o passaporte, também não vai conseguir fazer financiamento, nem de imóvel, nem de algum carro, então ele vai ter várias restrições do seu CPF. Fica com essas restrições até ele entregar a declaração. Então, quer dizer, no final das contas, ele vai ter que entregar a declaração depois. Se tem imposto a pagar, vai pagar o imposto com multa e juros, além de pagar a multa por atraso na entrega da declaração, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, o valor mínimo da multa, R$ 165,74, e o valor máximo pode chegar até 20% do imposto devido. Então, quer dizer, é muito prejuízo para o contribuinte que está obrigado a entregar a declaração e não entregar a declaração. Ou seja, fique atento, o prazo começou ontem, 7 de março, vai até 29 de abril, e aí não vale a pena a gente perder, a gente tem um tempo aí, 2 meses praticamente, até concluir todo esse processo aí. Qualquer dúvida, tem tantos canais de comunicação, inclusive da Receita Federal, que pode te ajudar a fazer a sua declaração, tá certo? Fernando, queria te agradecer, mas já queria combinar com você uma volta aqui para a gente continuar batendo esse papo aí e orientando as pessoas. Ah, sim, isso é muito importante, estar sempre alertando as pessoas. E uma coisa importante, para quem transmitir a declaração, independente se tem imposto a pagar ou imposto a restituir, consulte o site da Receita e verifique o processamento da declaração. Hoje está muito rápido o processamento. Não nessa primeira semana, que é uma semana onde muita gente entrega a declaração, mas provavelmente a partir da semana que vem, o contribuinte vai entregar a declaração no dia seguinte ela já está processada. Então, ele já pode consultar no dia seguinte se a declaração dele caiu em malha ou não. E se caiu em malha, ele já consegue consultar o motivo da malha, e se ele identificar que foi um erro de preenchimento dele, ele já faz a retificadora e já libera da malha, porque se ele tiver direito à restituição e a declaração estiver em malha, ele não recebe a restituição enquanto a declaração estiver em malha. Então tá certo. Fernando, obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo para vir aqui tirar essas dúvidas, e até uma próxima aí, se Deus quiser. A Receita Federal que agradece a oportunidade, estamos à disposição. Então tá certo. Gente, nós vamos ficando por aqui, deixando aqui o nosso canal de comunicação para você tirar suas dúvidas, tá? 0 Operadora 12 981462239. Você também pode se comunicar conosco através de nossas redes sociais, facebook.com/TV Setorial, no Instagram, @TV Setorial, e também deixar um convite para você conhecer o nosso canal do YouTube, @TV Setorial. Procura lá, faça a sua inscrição, clica no sininho e receba diariamente aí todas as matérias, tudo que a gente produz com muito carinho para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, amanhã a gente tem um novo encontro ao meio-dia. Tchau!